Oi pessoal, tô trazendo aqui uma notícia que saiu agora dia 5, na última sexta-feira. É uma coisa histórica aqui no país. Já aconteceu nos Estados Unidos, né, a liberação da maconha. Só que aconteceu um caso aqui que o juizado liberou também a maconha para uma família. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu autorização para a plantação de maconha para o Cultive, Associação de Cannabis da Saúde, que reúne pacientes que fazem tratamentos à base de derivados da planta, por meio do primeiro habeas corpus coletivo do país. Resguardando os direitos do grupo, os associados agora podem cultivar a erva e as polícias civil e militar estão proibidos de realizar a prisão em flagrante dos associados e dos responsáveis da associação desde a última sexta-feira, dia 5. Segundo o despacho da juíza Andréa Barrea, do Departamento Técnico de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo, também estão proibidos a apreensão de equipamentos e componentes de cannabis utilizados pelos 21 associados da organização. Uma importante decisão por recorrer que não é possível criminalizar a busca pela saúde e pela qualidade de vida. Bom, eu vou ler a notícia aqui do que aconteceu. Isso tudo foi liberado por causa de uma menina. Desde a infância, a mulher já foi submetida a tratamentos com diversos tipos de anticonvulsionantes. Porém, sem sucesso, ao longo dos anos, o seu quadro clínico só piorou e ela sofreu lesão cerebral decorrente de sucessivas e incontáveis crises. Os pais tomaram conhecimento da eficácia do óleo de cannabis, sativa, maconha, no tratamento das crises epiléticas, sendo receitado à filha o medicamento Real Scientific Help Oil. O tratamento com esse remédio tem custo mensal de cerca de R$ 5.500. Por meio de obrigação de fazer a ajuizada contra a fazenda pública, os pais da paciente conseguiram que o Estado fornecesse gratuitamente o RSHO. Porém, o poder público cumpriu a decisão judicial apenas em 2 ocasiões, prejudicando a continuidade do tratamento. Em situação de desespero, os responsáveis pela mulher começaram a pesquisar como produzir em casa, de maneira artesanal, o óleo de cannabis sativa. Os resultados obtidos foram ótimos, conforme relatórios médicos. Para regularizar a situação, os pais da paciente impetraram um pedido de habeas corpus preventivo para continuar a produção caseira do canabidiol, princípio ativo da maconha com propriedades terapêuticas. Eles queriam dar sequência ao tratamento da filha com respaldo judicial, sem correr o risco eventual enquadramento da lei de drogas. No entanto, o juiz que apreciou o pedido, além de negá-lo, determinou a imediata acessão do cultivo da erva e da produção do medicamento derivado da planta. Aí o juiz vem falando: determina expressamente que parem imediatamente com tal cultivo e extermine as eventuais plantas de maconha existentes, bem assim qualquer substâncias obtidas com tais plantas, que configurem substâncias entorpecentes, no prazo improrrogável de 5 dias, sob pena de, em havendo constatação de crime, eventual prisão em flagrante e ou decreto de prisão preventiva, acaso requerida por quem de direito, ordenou o juiz. Mas para sorte dos pais da paciente, nada de irregular havia em casa quando ela foi vistoriada. Segundo o magistrado, existe o medicamento industrializado e forma legal de se obtê-lo, ainda que pela via judicial, inclusive já movimentada pelos pacientes na Justiça Federal local, mas não pela via de autorização de juízo criminal, para que os pacientes possam infringir legislação penal federal, plantando pés de maconha visando de forma caseira e particular a produção do medicamento óleo. O termo judicial paciente citado na decisão refere-se ao autor do habeas corpus, cuja liberdade de locomoção é ameaçada. Inconformados com a decisão da primeira instância, os pais da mulher interpuseram recurso em sentido estrito, que foi distribuído à 15ª Câmara de Direito Criminal do TJSP. Por 2 votos a 1, o colegiado concedeu o salvo-conduto pleitado, a fim de que possam cultivar em seu domicílio a planta cannabis sativa, com finalidade única e exclusiva de produzir o óleo terapêutico utilizado para o tratamento da sua filha, nos termos da sua prescrição médica. Ainda conforme o acordão, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e Guarda Civil Municipal ficaram impedidas de prender
os pais por suposta violação da lei das drogas. Em contrapartida, os responsáveis pelo paciente deverão comprovar anualmente a imprescindibilidade do tratamento da filha, realizar o plantio de maconha na quantidade necessária à dosagem prescrita pelos médicos e utilizar apenas como adubo os restantes de todo o processo, ativa a extração do óleo, sem descartar no lixo comum. Os desembargadores Ricardo Salles Júnior, relator designado, e Cláudio Antônio Marques da Silva foram favoráveis ao salvo-conduto. Eles observaram que a reclassificação do cannabis de óleo como medicamento de uso controlado e não mais como substância proibida foi aprovada por unanimidade pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em 14 de janeiro de 2015. Com tal medida, a substância pode ser prescrita por médico por meio de receita em 2 vias. Receituário controlado. Salles Júnior e Cláudio Marques também destacaram o artigo 196 da Constituição Federal, que proclama: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A partir dessas ponderações, eles construíram a tese vencedora. O voto vencido foi o do desembargador William Roberto de Campos. Restou plenamente demonstração que a obtenção de salvo-conduto pelos recorrentes tem a finalidade exclusiva de cultivar a cannabis sativa para fins medicinais, e não o seu uso recreativo ou a negociações com terceiros. Não se afigura minimamente razoável exigir dos recorrentes que, em razão da omissão estatal, sacrifiquem a saúde de sua filha, suportando a deterioração do seu quadro clínico, sem o tratamento adequado, impondo-lhe inegáveis sofrimentos psicológicos e psíquicos, decidiu a maioria. Nos Estados Unidos, a maconha já é liberada, em alguns estados. A maconha pode fazer muito mal, mas pro lado da saúde já tem muitas pessoas sendo tratadas à base dela. E a justiça foi, pelo menos, pelo lado da saúde dessa vez.